Olá a todos, vamos então começar mais uma aula de Física, Força Magnética, parte 2. Vamos falar então da força magnética sobre um condutor retilíneo imerso em um campo magnético uniforme. Vamos falar também das fontes do campo magnético, parte 2. Falei um pouquinho ao passado, vamos continuar hoje. E também vamos fechar a aula com indução eletromagnética, ok? Então vamos começar a nossa aulinha de hoje. Vamos então começar com força magnética sobre um condutor retilíneo imerso em um campo magnético uniforme. Vamos lá então. Muito bem, para a gente começar então o raciocínio da aula de hoje, nós vamos remeter um pouco à aula passada. Estudamos na aula passada o comportamento de cargas positivas e cargas negativas imersas em um campo magnético uniforme. Nós vimos lá as propriedades, etc. Né? Os casos e tal. Na situação de hoje, então, nós temos um fio condutor retilíneo e nesse fio condutor passa-se uma corrente elétrica. Sabemos que a corrente elétrica ela é constituída aí pelo movimento ordenado dos elétrons. Né? Então, uma figura que ilustra tal situação seria essa aqui. Bom, observe na figura que nós temos a Fm em minúsculo e Fm em maiúsculo, né? São os vetores aí. Esse Fm minúsculo seria a força magnética de cada partícula presente aí nesta corrente elétrica. Né? E a força magnética nesse segmento aí desse condutor, esse segmento do condutor, quando eu digo, é esse segmento que está, a parte que está imersa nesse campo magnético. Então vai ser dada essa força pela somatória de todas as forças magnéticas atuantes em cada partícula nesta corrente elétrica aí presente. Muito bem, então aplicando a regra da mão que nós vimos na aula passada para o elétron no sentido real da corrente elétrica, né, nós vamos ter então esses vetores representados dessa forma. Todavia, se nós considerássemos uma situação onde seriam cargas elétricas positivas, né, os responsáveis por essa corrente elétrica, aplicaríamos a regra da mão para o sentido convencional e teríamos os vetores desta mesma forma. Então, para efeito de simplificação e para efeito de referência, a gente vai utilizar as regras da mão, considerando o sentido convencional da corrente elétrica e para uma partícula portadora de carga elétrica positiva, ok? Então, durante essa aula, a gente vai, nessa parte de força magnética, explicitar isso com mais detalhes, ok? Então, vamos lá. Muito bem, para falar então do módulo dessa força, a gente vai considerar então a seguinte situação. Observem na tela a figura. Muito bem. Aqui, então, estou considerando o fio retilíneo, né, percorrido por uma corrente elétrica. Né, e eu considerei uma parte desse fio, um segmento XY aqui, como vocês podem ver. Né, e esse segmento ele sofre a ação de um campo magnético uniforme. Um ponto a ser dito aqui, importante, é que a gente está considerando uma situação onde esse fio não está paralelo às linhas de campo magnético. Okay? Então, o ângulo entre o fio e as linhas de campo magnético é diferente de 0 e diferente de 180 graus, ok? Então, é um ponto importante. Bom, nós estudamos na aula passada o efeito causado pelo campo magnético em uma partícula eletrizada que adquire um determinado movimento, né? E observe que a corrente elétrica é um movimento de partículas carregadas, né? Então aqui, observe que pelo fato dessas partículas aqui constituintes da corrente elétrica em movimento, né, cada uma delas sofre a ação desse campo magnético. E utilizando a regra da mão, nós vamos verificar que em cada partícula aparecerá uma força magnética de módulo Fm minúsculo. Eu coloquei o Fzinho minúsculo aqui, ó. Esse aqui é o vetor da força magnética atuante em cada partícula. Então, olha só, no desenho, cada partícula dessa aqui, então, ela sofre a ação de uma força magnética que eu chamei de F', tá? E a direção e o sentido dessa força é dada pela regra aí da mão esquerda, né? Muito bem. O módulo da força resultante, né? No caso aí do módulo do vetor resultante aí dessa força magnética, que é a força magnética sobre esse fio, é a somatória, né, das forças magnéticas aí em cada partícula. Né? Então, essa parte aqui que está imersa no campo magnético, então eu faço a somatória das forças em cada partícula aqui, e eu vou ter então a força magnética sobre este fio condutor retilíneo. Okay? Então, matematicamente falando agora, lembrando que a força magnética é dada por QVB seno de θ, que nós estudamos
aula passada, né? E analisando a situação de cada carga, então eu chamei aqui, ó, Fm minúsculo, ó, o módulo da força magnética em cada carguinha, certo? Então, aqui é dada pela carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes B seno de θ. Como a gente está estudando a força resultante sobre um condutor retilíneo, significa então que essa força aqui, olha só, dado por Fm, esse F maiúsculo aqui, ó, um módulo desse vetor, ele vai ser a somatória então dessas forças aqui atuantes em cada carga, como eu acabei de falar. Então, aqui eu vou colocar para vocês, lembrando, né, que a quantidade de carga total aqui vai ser o número de partículas multiplicado pela carga elétrica elementar de cada um. Eu posso escrever então que esse somatório dessas forças, como é o módulo aqui, Fm maiúsculo, é dado por Q, que é N vezes E, que nós estudamos lá no começo da eletrodinâmica, vezes V vezes B, seno de θ. Muito bem. Lembrando algumas coisinhas aí, como que a corrente elétrica é dada por Q dividido por ΔT, né? E esse aqui é NE sobre ΔT. Olha só, aqui, ó, coloquei mais um balãozinho aqui. Observe que a gente está remetendo a coisas lá do passado, né? E transportando para cá. Então, eu vou substituir esse N vezes E aqui, né? E também essa velocidade é dada pela distância dividido pelo intervalo de tempo. E essa distância é o próprio comprimento deste fio aqui, que eu posso escrever, por exemplo, L sobre ΔT. Então, olha só a nuvenzinha lá, ó. Nossa, quanta nuvenzinha. Eu acho que vai chover. Eu vou colocar até um guarda-chuva aqui agora, porque vai que chove. Então, olha só, continuando aqui então nosso raciocínio. Então, eu vou substituir esse NE aqui, né? Eu vou substituir aqui esse V por L sobre ΔT. Então, olha só. Aqui, olha só. Então, agora eu vou só pegar aqui o ponteiro, a caneta. Muito bem, então vamos acompanhar aqui. Ó. Esse NE sobre ΔT, certo? É quem? Ó, é a corrente elétrica, tá vendo? Ó? Por isso que aqui ficou I, ó. Certo? Ó, o Izinho aqui, ó. Então, esse aqui é o comprimento do fio, certo? Aqui é o campo magnético e o seno do ângulo entre o fio e o campo magnético. Então, nós temos que a força, o módulo da força magnética sobre um fio condutor retilíneo é dado por B vezes I vezes L seno de θ, né? O bio seno de θ. Onde, então, lembrando que B é o campo magnético, o módulo do campo magnético, e a intensidade de corrente elétrica, L é o comprimento desse segmento desse fio, e o seno de θ, né, no caso esse θ aí é o ângulo entre o fio e as linhas de indução magnética, ok? Então essa é a ideia. Muito bem, ainda falando da força, né, sabendo que a força é uma grandeza vetorial, né, e falamos ainda há pouco de uma das suas características, falamos do módulo, então convém nos falar agora sobre direção e sentido dessa força. Muito bem, então, considerando aí na tela, olha só, direção e sentido da força. Vamos verificar então que a direção ela vai ser então ortogonal às linhas de indução do campo magnético e perpendicular ao condutor retilíneo. Muito bem, vou aproveitar essas palavrinhas e fazer um breve comentário aqui. Então, vou pegar o laser, vamos comentar um pouco sobre isto. Bom, do que a gente está falando? A gente está falando, então, da direção e sentido da força magnética sobre um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. Então, nós estamos falando deste vetor aqui, ó, tá? Direção e sentido, olha só. A questão da direção ortogonal às linhas de indução. Então, observe que a força magnética ela faz um ângulo de 90 graus com todas essas linhas de campo magnético. Só que a palavra ortogonal é diferente da palavra perpendicular em termos vetoriais, em termos matemáticos, né? Fazendo um exemplo aqui, quando a gente fala de ortogonalidade, quando eu falo ortogonal e perpendicular, ambos os casos fazem ângulos de 90 graus, tá? Mas quando eu falo em ortogonalidade, eles formam um ângulo de 90 graus, mas não necessariamente estão no mesmo plano, tá? Então, eu posso, por exemplo, ter esse vetor aqui em outro ponto do espaço, eles não pertencem ao mesmo plano. Então, isso é ortogonalidade. O ângulo é de 90 graus? Sim, mas eles não pertencem ao mesmo plano. Agora, quando eu falo de perpendicularidade, aí sim eles pertencem no mesmo plano, ok? Então, quando eu digo que a direção da força ela é perpendicular ao condutor retilíneo, significa que pertence ao mesmo plano do que as linhas de campo magnético, ok? E ortogonalidade não pertence ao mesmo plano. Isso só para efeito de curiosidade, quem for estudar vetores, matemáticos um pouco mais aprofundados, tá? Só simplesmente um breve comentário sobre isso.
Muito bem, voltando aqui à nossa parte de vetores aqui de sentido, agora nós vamos falar, né? Então, olha só. O sentido vai ser dado, então, pela regra da mão esquerda, onde o indicador vai nos mostrar, então, o vetor campo magnético, o dedo polegar vai ser a força e o dedo médio vai ser, então, a corrente elétrica. Mais uma vez falando, tome muito cuidado com relação a essas regras de mão, que elas são polêmicas, tá? Então, cuidado, estudem com calma o livro didático. Muitas vezes a regra da mão que eu estou colocando aqui na aula pode ser diferente do livro que você estuda, né? Às vezes invertida aí a posição da corrente com a força. Então, tome cuidado com isso. Então, todas as regras, elas são funcionais. Porém, se você não tem muita experiência no assunto e você pegar vários materiais didáticos, você corre o risco de ficar confuso e de errar por causa disso, porque determinados materiais adotam algumas grandezas para determinados dedos diferentes, ok? Então, fica aí a dica. Muito bem, dito tudo isso, vamos agora à resolução de alguns exemplos. Considerando um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, contínua, determine o sentido do vetor força magnética em cada caso. Uma dica, então, utilize a regra da mão esquerda, lembrando das nossas condições. Sentido convencional da corrente elétrica e partículas eletricamente carregadas positivamente, né? Ok. No item A, observe que o fio condutor ele está paralelo às linhas de indução magnética. Então, isso significa que o seno do ângulo formado aí vai ser zero, né? Seja de 0 a de 180 graus, o seno vai ser zero. Então, a força magnética aí vai ser zero. Então, aqui nós vamos ter um vetor nulo. Aqui, então, esse vetor vai ser escrito dessa forma. No item B. No item B, nós verificamos, né, que o condutor ele não está paralelo às linhas de campo magnético. Então, nós vamos utilizar a regra da mão esquerda. Utilizando a regra da mão esquerda, nós vamos verificar, então, que a força magnética, né, ela vai ser... Deixa eu só pegar a borrachinha, que eu fiz um traço a mais aqui. Aí. Nós vamos verificar que essa força magnética ela vai ter que direção e que sentido? A direção ela vai ser perpendicular ao plano da tela do seu dispositivo, que você está assistindo esse vídeo nesse momento. E o sentido vai ser dessa tela para o seu olho, né? Então, de que forma nós vamos representar isto, né? Algo que está em 3D e em 2D, né? Então, nós vamos representar uma bolinha aqui e um pontinho aqui no meio. Ou seja, esse vetor, né? Ele do plano para o seu olho, né? Esse sentido. Ok. No item C, verificamos aqui que o fio condutor também não está paralelo, então nós vamos as linhas de indução, então nós vamos aplicar a regra da mão esquerda aqui. E aplicando a regra da mão esquerda para esse caso, nós vamos então ter aqui o vetor força magnética. Também saindo, né, da mesma forma, ele vai estar no plano da sua tela para o seu olho, né, o sentido do plano da sua tela para o seu olho e direção perpendicular aí à tela do seu dispositivo. Muito bem, no item D, nós vamos verificar o seguinte. Observe que nós temos o campo magnético, ele entrando, né, o sentido do vetor é do seu olho para a tela do seu dispositivo, e o condutor ele forma um ângulo de 90 graus aí com essas linhas de campo magnético. Aí está representado um xizinho, né, um círculozinho e um xizinho. Na verdade, são várias linhas, tá? Então, eu poderia desenhar vários desses círculos com esses xizinhos representando as linhas de campo magnético, ok? Muito bem. Então, observamos que o ângulo formado entre o fio e as linhas de campo magnético é também de 90 graus. Então, elas não são paralelas aí, né? As linhas não são paralelas com o fio condutor. Então, podemos aplicar a regra da mão esquerda. Aplicando, então, a regra da mão esquerda para esse caso, nós vamos obter, então, que a força magnética aqui, como que vai ficar o vetor? Vai ficar, então, um vetor dessa forma aqui, ó. É um vetor aqui para baixo, ok? Muito bem. No item E, nós temos uma situação quase parecida com a do item D. A diferença é que as linhas agora elas estão do plano do seu dispositivo para o seu olho, né? No item D era o contrário, no item D era do seu olho para a tela. No item E é o sentido das linhas, são várias linhas, como se fossem vários vetores do plano do seu dispositivo para o seu olho, né? São essas linhas de campo magnético. E o fio ele forma um ângulo de 90 graus com essas linhas. Então, podemos aplicar a regra da mão esquerda.
Aplicando então a regra da mão esquerda para este caso, vamos verificar que a força, o vetor força magnética aqui, ele vai ser também para baixo. Ok? Muito bem. E o item F, né, o último item aí, nós temos aí as linhas de campo magnético, o sentido do seu olho para a tela do seu dispositivo. Então, formam aí um ângulo, né, de 90 graus, elas são aí ortogonais aí ao fio condutor, né? Então, podemos aplicar a regra da mão esquerda. Aplicando a regra da mão esquerda, então, para esse caso, nós vamos verificar o seguinte. Nós vamos verificar, então, que a força, vetor, força magnética, então, ele vai ser para... Opa, ficou feio. Vamos desenhar de novo. E vamos lá, aqui. Ficou muito bonito. Vai ser um vetor aqui para a esquerda, ok? Então, essa é a ideia desse exercício, mas para praticar mesmo a regra da mão esquerda e tal, para que vocês fiquem mais familiarizados com essas regrinhas aí, ok? Valeu! Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre as fontes de campo magnético, parte 2. Na aula passada falamos do experimento de Ørsted, falamos da lei de Biot-Savart, falamos sobre espiras, bobina chata, solenoide, né? Então, hoje a gente vai falar de fios condutores paralelos, ok? Então, se liga aí. Muito bem, então nós vamos falar agora sobre fios condutores retilíneos paralelos percorridos por uma corrente elétrica. Muito bem. O modelo explicativo que a gente vai utilizar aqui, a gente vai imaginar o seguinte, são dois fios condutores, tá? Eles são paralelos, eles são percorridos por uma corrente elétrica, né, cada um deles. E eles são muito maiores, né, a gente vai considerar um comprimento muito maior do que a distância que os separam. Então, uma ideia do que eu estou falando seria isso aqui. Muito bem. Vou pegar aqui o laser para a gente poder falar sobre isso. Então, aqui são dois condutores, né, são dois fios condutores. Chamei de I1 a corrente que passa pelo condutor 1 e chamei de I2 a corrente que passa pelo condutor 2. Esses condutores 1 e 2 estão separados por uma distância que chamei de D, né? Muito bem. Através do estudo do condutor retilíneo, tomo esse que nós vimos na aula passada, verificamos que para encontrar o campo magnético gerado em torno desse fio devido à passagem de corrente elétrica nestes, vamos então utilizar a regra da mão direita, né? Onde o polegar vai indicar o sentido da corrente e os 4 dedos vão indicar o quê? As linhas de indução magnética em volta desses fios. Então, utilizando-se desta regra, nós vamos obter a seguinte situação. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, olha só. Então, nossa, que coisa que é essa, né? Muitas vezes é isso que, ao olhar aqui, parece confuso. Mas aqui nós temos que imaginar uma coisa que é tridimensional em um plano, né, em bidimensional. Então, olha só, com calma vamos aqui. Bom, aplicando a regra da mão direita, o que eu acabei de dizer aqui, para este fio, nós vamos perceber que as linhas de indução, elas saem aqui, né? Lembrando que seriam circulares, né? Vamos imaginar assim, ó. Nós vamos ter linhas circulares, linhas envoltas desse fio, são linhas circulares concêntricas, conforme a distância que você tem, você vai ter esses círculos maiores ou menores, né? São circunferências, desculpas, concêntricas, né? Então aqui, essas linhas, elas saem aqui dessa região e entram aqui nessa região. Então, é como se fosse pegar um anel desses. Então aqui, se eu pegar esta região aqui, né, a linha está saindo aqui e entrando aqui. Se eu pegar esse aqui do meio, sai aqui e entra aqui. Esse mais afastado sai aqui e entra aqui. Então observe que este condutor 2, ele sofre influência do campo magnético gerado pelo condutor 1. E da mesma forma, o condutor 1 ele sofre a influência do campo magnético gerado pelo condutor I2, desculpa, pelo condutor 2. E esses campos magnéticos já sabemos que eles ocorrem devido à presença da corrente elétrica nesses condutores. Muito bem. Aplicando então a regra da mão esquerda, que é a regra essa que nós estudamos hoje, neste ponto aqui, ó, e neste ponto aqui, nós vamos então descobrir
o vetor força magnética, né? Ou seja, pode acontecer uma força de atração ou de repulsão magnética nesses fios. Então, aqui, se eu aplicar a regra da mão esquerda aqui, eu vou, então, verificar a presença de uma força magnética. E se eu aplicar aqui, também vai aparecer aí uma força magnética aplicando essa regra. Então, como que vai ficar essa situação? Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Aplicando então a regra da mão esquerda aqui, eu vou verificar uma força, né, a força que o condutor 1 exerce sobre o condutor 2 vai ser então essa força aqui direcionada aqui para baixo, no caso do nosso desenho, né? E aplicando a regra da mão esquerda aqui, né, para esse sentido de corrente, nós vamos verificar então que a força que o condutor 2 exerce sobre o condutor 1 vai ter então este sentido, essa direção, esse sentido aqui. Então observe que se as correntes elétricas elas têm sentidos opostos, nós vamos ter então uma força repulsiva. Essas forças elas têm módulos iguais, embora não sendo considerado um par de forças, mas elas têm módulos iguais. Então tanto faz eu calcular F21 quanto F12, um módulo dessas forças, eu vou obter o mesmo resultado. Então, para que eu possa encontrar esse módulo, eu vou fazer como, né? Então, eu coloquei aqui uma ilustração em perspectiva para tentar aí ajudar um pouco no imaginar aí da coisa. Então, aqui eu tenho os dois condutores, isso meio de ladinho, tá vendo? Então, aqui as linhas aqui de campo magnético e tal, a força F21, por exemplo, que eu citei aqui nesse exemplo aqui, né? Tal. Aqui, ó, o campo magnético aqui, ele entrando, né? Ele saindo do teu olho para o plano do papel, ó. Tá vendo? Então, essa ideia, enxergando aí em perspectiva, ajuda um pouco. Bom, e o módulo dessa força, então, como que a gente calcula? Então, o módulo da força entre esses dois fios condutores percorridos por correntes elétricas, né? Muito bem, então esse módulo vai ser dado por quem? Estudamos hoje que a força entre elas vai ser então P vezes I vezes L, né? No caso aqui, eu não vou considerar a questão do seno, porque como as linhas como elas são perpendiculares, né, aos fios, então o que acontece aqui? Seno de 90 graus é igual a 1, por isso que não aparece o seno de θ aí. Muito bem, lembrando lá do estudo do condutor retilíneo, nós vimos que o campo magnético gerado, olha aí no cantinho da tela, ó, μ0 vezes I dividido por 2 vezes π vezes D, né? Então, substituindo, vamos pegar aqui, substituindo então isso aqui, olha, esse μ I1 dividido por 2πd, aqui, ó, né, em B1. Aqui eu coloquei F12, tá? Mas eu poderia colocar F21, aqui poderia ser B2, aqui I1 e aqui seria B2, não tem problema. Então, substituindo isso aqui em B1, eu vou ter então o seguinte, vou ter que essa força então entre esses dois fios é dado por μ, onde que μ é a permeabilidade magnética do meio, né? Se for vácuo é o μ0, que é o 4π 10 a menos 7 teslamento por ampere, né? As intensidades de correntes elétricas I1 e I2 multiplicado pelo comprimento desses condutores dividido por 2 vezes π vezes a distância que os separa. Okay? Então essa é a ideia dessa situação. Então esse é o modelo explicativo aí para tal situação. Maravilha. Vou deixar então aqui para vocês o seguinte, uma tarefinha. A tarefinha é essa aí, olha isso aí na tela. São dois fios condutores, só que diferentemente da situação que nós vimos, agora as correntes elas têm o mesmo sentido. Nós vimos aqui para sentidos opostos. A força entre esses dois fios é de repulsão. E vocês vão ver que para esse caso, onde as correntes elas têm o mesmo sentido, a força vai ser de atração, ou seja, a força magnética entre esses fios será de atração. Então a tarefa é a seguinte, vocês vão então fazer usar esse modelo explicativo para mostrar que essas forças serão de atração magnética, ok? Então essa é a tarefinha de vocês. Vamos então à resolução de mais alguns exemplos. Considere dois fios condutores retilíneos compridos, paralelos, percorridos por corrente elétrica de intensidade I. Então nós temos aí dois itens, né? O item A e o item B. Observe que no item A nós temos dois fios condutores, cujas correntes têm sentidos opostos, e no item B nós temos dois fios condutores, cujas correntes têm o mesmo sentido. Tá? Então vamos continuar aqui. Classifique em cada caso se a força magnética entre esses condutores será de atração ou repulsão. Muito bem, então vamos lá. Nós vimos ainda há pouco que quando nós temos dois fios condutores percorridos por correntes em sentidos opostos, a força será de
repulsão magnética, né? Repulsão magnética. Observe que agora eu tenho consegui uma mesa digitalizadora. A letra ainda não está bonita porque eu estou aprendendo a mexer, mas em breve a gente vai melhorando. Então, aqui na letra B, então, vai ficar o seguinte. Acabei de dar a dica ainda há pouco, né? Então, se eles têm mesmo sentido, né? Essas correntes, então a força vai ser de atração magnética. Força de atração magnética. Ok, então, essa é a resposta desse exemplo. Tranquilinho. Exemplo 2. O ampere é definido como sendo a intensidade de corrente elétrica constante de dois condutores infinitos, paralelos, colocados no vácuo, a uma distância de 1 metro um do outro, produzindo nestes condutores uma força por unidade de comprimento de magnitude igual a F. Né? Então, nós temos aí, eu coloquei para vocês o desenho dessa situação. Então, vamos comentar aqui. Então, são dois fios infinitos, tá? Ou seja, indicando que os seus comprimentos são muito maiores do que a distância que os separa. E temos aqui que essa distância aqui então é de 1 metro, considerando 1 metro desse fio, porque ele fala que é em força por unidade de comprimento, tá? Então, a gente vai utilizar o comprimento desse fio como sendo 1 metro. E as intensidades de corrente elétrica de definição de 1 ampere. Né? Então, para encontrar o valor dessa força, que completa essa definição do ampere, a gente vai usar o seguinte. F, então, vai ser μ0, que é a permeabilidade magnética no vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7. Nós já estudamos isso em aulas passadas, do assunto de magnetismo. Né? E 1, a intensidade de corrente no condutor 1, e 2, a intensidade de corrente no condutor 2. O L é o comprimento, dividido por 2 vezes π, vezes a distância entre eles. Então, substituindo os valores, então vai ficar, olha só, μ0, que é 4π 10 a menos 7, vezes I1, que é 1 ampere, vezes I2, que é 1 ampere, vezes o comprimento, que é 1 metro, dividido por 2π vezes 1 metro, que é a distância entre esses fios. Então, aqui vai ser tudo 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, vezes 4π vezes 10 menos 7, 4π vezes 10 menos 7, dividido por 2π. Π dividido por π vai ser 1, então 4 dividido por 2, 2. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 7 newtons, certo? Então essa é a força descrita aí pela definição de ampere, essa é a ideia. Vamos a mais um exemplo lá. Dois fios condutores longos são percorridos pela mesma corrente elétrica, nos sentidos indicados na figura. Então, nós temos aí dois condutores, condutor 1 e condutor 2, observando aí que as correntes têm sentidos opostos. Né? A opção que melhor representa os campos magnéticos nos pontos A, B e C, respectivamente, é. Então, muito bem, vamos aqui analisar. A gente vai, então, aplicar a regra da mão direita, ou seja, aquela regra que nós vimos na aula passada do estudo do condutor retilíneo, né? Onde o polegar vai indicar o sentido da corrente elétrica e os 4 dedos a direção sentido das linhas de indução magnética. Né? Muito bem, então fazendo isso para o condutor 1, nós vamos verificar, né, utilizando essa regra da mão direita para o condutor 1, nós vamos verificar que aqui na região de B, as linhas de campo magnético elas vão entrar aqui e vão sair aqui. Né? Esse circular, onde elas entram na região de B e saem na região de A. Ou seja, se você olhar o vetor no ponto B aqui, você vai verificar um vetor com o sentido do teu olho para a tela. Né? A ponta do vetor está na tela do seu dispositivo. E se você olhar no ponto A, o vetor ele está, a base do vetor está na tela e a ponta do vetor está no teu olho. Né? Então essa é a ideia. É isso circular. Né? As linhas de campo magnético em volta de um fio retilíneo são circulares, lembrando disso. Ok, e se a gente aplicar a regra da mão direita para o condutor 2, né, nós vamos verificar que as linhas vão entrar aqui na região de B e elas vão sair aqui na região de C. Deixa eu só arrumar aqui, ok, na região de C. Então, a alternativa correta para essa situação é a alternativa A. Essa é tranquilinha, essa, né? Maravilha. Muito bem, vamos então agora à última parte da aula de hoje, que é sobre indução eletromagnética. Então, vamos lá. Bom, dentro dessa parte de indução eletromagnética, a gente vai iniciar então falando do fluxo do vetor indução magnética.
Então, o modelo para explicar isso, a gente vai imaginar o seguinte, a gente vai imaginar uma espira, certo? Mas essa espira ela tem uma determinada área, e essa espira ela está imersa em um campo magnético uniforme. E no plano dessa espira, a gente vai imaginar então um vetor normal a esse plano, ou seja, um vetor perpendicular a esse plano, né, num ponto desse plano. E esse vetor normal, que a gente vai chamar de vetor n, ele forma um ângulo alfa com essas linhas de indução magnética. Então, uma imagem que ilustra mais ou menos o que eu disse é isso aqui. Então, deixa eu pegar aqui o laser para a gente... Aqui. Nós temos então uma espira, né, essa espira girando aqui. A gente tem aqui esse vetor normal, certo? É um vetor que ele é perpendicular a esse plano aqui da espira, né? Essa área aqui também da espira é levada em consideração, tá? Uma área que eu chamei de A, né? E aqui esse S aqui é apenas para indicar a superfície aqui dessa espira, né? E o ângulo alfa aqui, que é o ângulo entre esse vetor normal e as linhas de indução magnética. Então eu coloquei aqui que este vetor normal ele é perpendicular à superfície aí desta espira. Aqui eu coloquei uma vista um pouco em perspectiva, meio em perspectiva, aqui uma vista lateral, tá? Para facilitar um pouco a ideia. Então, basicamente é isso. Bom, então existe um fluxo magnético aí por dentro dessa espira. E esse fluxo magnético ele depende também deste ângulo que essa espira faz, né? Ou seja, esse vetor normal faz com essas linhas de indução. Então, como é que fica, então, para calcular esse fluxo magnético, ou seja, que é uma grandeza escalar? Então, como é que fica isso, né? Então, o fluxo magnético a gente representa aí, geralmente pela letra φ, Φ maiúsculo do alfabeto grego, né, que vai ser, então, o campo magnético multiplicado pela área dessa espira, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre esse vetor normal e as linhas de indução magnética. A unidade de fluxo magnético no sistema internacional é o Weber, né? Só vamos aqui analisar aqui, deixa eu pegar a caneta, só para comentar isso. Aqui, né, nós temos, analisando as unidades, nós temos aqui Tesla, né? A área é metro quadrado no sistema internacional, né? Aqui o cosseno de alfa ela é adimensional. O Tesla também pode ser escrito, nós já vimos isso em aulas anteriores, como Weber por metro quadrado. E esse metro quadrado aqui, né, vezes metro quadrado, então esse metro quadrado com esse metro quadrado dividido aqui vai dar 1. Então, por isso que a unidade do fluxo magnético ele é o Weber. Tá? O Weber pode ser escrito todo ele por extenso em minúsculo ou representado em símbolos pelo W maiúsculo e o B minúsculo. Tá? Então, atenção aí nas nomenclaturas. Muito bem, dessa situação ainda de fluxo magnético, nós vamos analisar dois casos particulares. Então, veja aí na tela. Então, aqui eu coloquei duas situações. Então, deixa eu pegar o laser e vamos comentar sobre elas. Essa situação aqui, que eu estou circulando agora, é a situação onde a espira forma um ângulo reto aqui com as linhas de indução. Porém, a minha referência é quem? O vetor normal a essa espira, ou seja, o vetor n. Então, observe que o vetor n ele é paralelo às linhas de indução magnética. Aqui, no caso, eu tenho um ângulo de 0 graus. Né? Então, aqui eu vou ter então fluxo magnético máximo. Né? Lembrando que cosseno de 0 é 1. Então, analisando matematicamente aqui, vamos ter que o alfa é 0 graus, cosseno de 0 é igual a 1. Então, o fluxo magnético aqui vai ter o seu valor máximo, ou seja, o campo magnético vezes a área, né? E vezes 1, que é 1. Né? B vezes A vezes 1 vai dar B vezes A. Por isso que o cosseno não está mais aqui. Cosseno de 0 é 1. Né? Então, aqui é o caso onde eu tenho o fluxo magnético máximo. Né? Então, onde a espira está aqui, então tem o máximo de linhas passando por essa espira. Né? Então, se você mentalizar, faz muito sentido. Aqui eu estou fazendo a análise fenomenológica com a matemática. Né? Muito bem, analisando agora o segundo caso, este caso aqui. Observe que esse caso, a espira, ela está assim. Então, não tem como as linhas de indução passar por essa espira. Então, observe que o vetor normal ele forma um ângulo reto com as linhas de indução. Quando isso acontece, né, cosseno de 90 graus ele vale 0. Né? Então, nós vamos verificar aqui B vezes A vezes 0 vai dar 0. Então, o fluxo magnético nesse caso vai ser 0. Então, dá para a gente tanto imaginar, claro, porque quando a espira está assim, você tem lá o fluxo magnético. Né? Conforme ela vai inclinando, vai diminuindo o fluxo. A hora que ela está nessa posição, o fluxo é 0. Depois vai aumentando de novo. A hora que ela está
nesse sentido está o fluxo máximo novamente, então a espira girando ali. Então dá para imaginar, mas é importante fazer análise matemática para casar os dois, ok? Então essa é a ideia. Bom, falando da indução eletromagnética é o seguinte, a gente viu na aula passada o experimento de Ørsted, em 1830, se não me engano, que conseguiu obter campos magnéticos a partir de correntes elétricas. E aí passaram a pensar o seguinte, será que seria possível gerar correntes elétricas a partir de campos magnéticos? Foi então que aí físicos como Faraday, Henry e outros, né, Neumann, vários outros cientistas, né, tínhamos também nessa época Weber, né, tanto que tem uma unidade em sua homenagem, tem o Henry, o Joseph Henry, americano também, que tem a unidade de indutância em sua homenagem por volta de 1893, foi reconhecido seus trabalhos. Até alguns dizem que foi antes um pouco de Faraday, só que por algum motivo não foram publicados, né, mas depois foram todos reconhecidos. Então, Faraday, além de outros cientistas, eles começaram a fazer experimentos nesse sentido. Bom, será que é possível, então, gerar corrente elétrica a partir de campos magnéticos? Então, eu vou colocar a imagem aqui de uma situação, basicamente o seu experimento, onde ele pegou, então, uma bobina, né, e ele começou a movimentar, deixa eu só pegar o laser aqui, a movimentar um ímã nessa bobina. Né? E ele verificou que quando aproximava, né, o ímã, indicava, então, um valor de corrente elétrica. Quando ele movimentava no sentido oposto, a corrente elétrica invertia de sentido, né? Então atingia um outro valor, um valor negativo, né? E quando ele parava, ou seja, o ímã, né, aqui, a corrente elétrica marcava zero. Então verificou-se que era possível então induzir uma corrente elétrica a partir então de uma variação do fluxo magnético, ok? Então essa é a ideia básica aí da indução eletromagnética. Muito bem, outra personalidade importante no nosso estudo do eletromagnetismo, de origem estoniana, mas de nome alemão, né? É o Heinrich Friedrich Emil Lenz. Esse cara ele propôs o seguinte, ele conseguiu explicar o que acontece, né, em termos de energia, porque essa energia foi criada porque você aproxima, você afasta, você movimenta ali esse ímã, varia esse fluxo magnético dentro de uma espira ou de uma bobina, gera uma corrente elétrica, e que daí aparece uma energia elétrica ali, mas da onde vem essa energia? Então ele consegue então criar um modelo que explica isso. Então seria isso aqui. Muito bem. Então o que nós temos aqui é o seguinte. Vamos pegar então o laser e a gente comentar. Muito bem, ao aproximar então este ímã, vai haver então um fluxo magnético no interior dessa bobina, dessa espira, e vai gerar uma corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica nessa bobina e nessa espira também gera um campo magnético, como nós vimos nas aulas anteriores. Muito bem, então verificamos que essa corrente induzida, né, ou seja, o indutor, o ímã induz uma corrente, né, essa aproximação desse ímã ou esse afastamento, ou seja, esse movimento, acontece uma variação de fluxo magnético que provoca uma corrente elétrica nessa bobina ou nessa espira, e essa corrente induzida, ela produz também um campo magnético induzido. Então nós temos aí envolvidos dois campos magnéticos. E esse sentido da corrente elétrica induzida, ela é de modo, né, ela é de tal jeito que os efeitos dessa corrente elas vão sempre se opor às ações que as originam. Então, como assim na prática? Então, olha só o primeiro exemplo aí. Então aqui eu tenho então esse ímã, aproximo esse ímã aqui, vai gerar então uma corrente elétrica de modo que vai gerar um campo magnético que vai se opor. Então aqui, ó, observe que eu tenho um campo magnético que vai se opor a esse campo magnético gerado por esse ímã. Né? Então o que isso significa? Eu vou pegar então a caneta e significa que vai gerar então aqui um norte nessa espira ou nessa bobina e um sul aqui. Então observe que eu vou ter então uma força, embora eu esteja aproximando aqui esse ímã, eu vou ter uma força repulsiva, vai aparecer então uma força repulsiva entre essa bobina ou espira e esse ímã.
Então, vai ser necessário eu despender mais força para continuar com esse movimento de aproximação. E aí, devido a esse despender de força, é compensado então com uma corrente maior, por conseguinte, uma energia elétrica maior. Então, essa energia gasta, né, essa energia despendida para você aproximar esse ímã é vertida então nessa energia elétrica aí. Então, isso consegue explicar essa questão da conservação da energia, né? Muito bem. Da mesma forma, quando eu afasto o norte desse ímã, o que vai acontecer? Vai aparecer uma corrente elétrica, como vocês podem observar aí, de tal sentido que vai gerar um campo magnético aqui, B', que é o chamado de campo magnético induzido, né? Lembrando que essas correntes aqui são todas induzidas devido a esse movimento do ímã, né? Então, vai gerar esse campo magnético induzido, de modo que vai gerar aqui, então, um norte nessa espira, nessa bobina, e um sul aqui. Ou seja, ele faz sempre uma coisa oposta. Observe que daí aqui a questão é evitar com que esse ímã ele se afaste mais. Ocorre uma força de atração ali. E da mesma forma, se você inverter o polo do ímã, né, se você usar aqui, por exemplo, o polo sul, olha só, aproximando então o polo sul do ímã, o que vai acontecer? Vai gerar uma corrente elétrica de tal modo que vai gerar um norte aqui nessa bobina, nessa espira, e um sul aqui. Ou seja, então vai haver então uma força repulsiva. Então observe que este caso é semelhante a este caso aqui, né? E quando você afasta o ímã, olha só, né, aqui nesse sentido aqui, olha só, nesse último caso aqui, você afasta, vai gerar então uma corrente elétrica de modo que vai gerar um norte aqui e um sul aqui. Observe que então esse sentido da corrente elétrica ele acontece de modo que os efeitos dessa corrente provocam então um campo magnético induzido que vai sempre opor a ação que está originando esta corrente elétrica, certo? Que é se afastar ou aproximar esse ímã desta bobina ou dessa espira. Então essa ideia da lei de Lenz, maravilhosa, essa sacada que ele teve para poder explicar essa questão da energia envolvida nessa situação, ok? Maravilha. Bom, desses resultados experimentais, então, pode-se constatar o seguinte, que quanto mais rápido varia esse fluxo magnético, mais intensa, então, vai ser essa corrente induzida. Então, falando um pouco da questão da força eletromotriz induzida, então, Faraday conseguiu estabelecer uma relação que seria essa taxa de variação de fluxo em função do tempo. Então, matematicamente, como que fica isso? Então, chamando de epsilon essa força eletromotriz, vai ser dada então por ΔΦ, que seria φ2 menos φ1, ou seja, a diferença de fluxo, dividido pelo intervalo de tempo aí, T2 menos T1. Então podemos dizer que essa força eletromotriz é dada pelo negativo da variação do fluxo magnético em função do tempo. Lembrando que esse sinal de menos aí vem lá da lei de Lenz, essa coisa do se opor, né? Ou seja, onde essa força eletromotriz produzida ela vai se opor sempre a essa variação de fluxo magnético que a deu origem, certo? Então, essa é a ideia. E a unidade da força eletromotriz, no caso aí você tem a variação de fluxo que é dada por Weber, né, dividido pelo tempo aí em segundos, né, que é falando do sistema internacional, Weber por segundo, que é a mesma coisa do que o volt. Então, colocando aí na tela para vocês, no sistema internacional de unidades, temos que a unidade de epsilon, que é a força eletromotriz, Weber por segundo, que é o volt. Maravilha. Bom, dentre várias aplicações, vou colocar uma aplicação da indução eletromagnética muito conhecida nossa, que é o transformador. Então, aqui na tela. O transformador, então, ele pega uma tensão variável, né, e ele pode, esse transformador ele pode aumentar, né, ou seja, ser um transformador elevador de tensão ou diminuir, ou seja, um rebaixador de tensão. Essa tensão ela é alternada, então você pode aumentar e diminuir conforme a sua necessidade, né? Muito bem. Então, basicamente são dois enrolamentos, chamado de enrolamento primário e enrolamento secundário. Então, nós temos um enrolamento onde nós vamos ter então, uma tensão alternada. Essa tensão ela vai gerar então, essa corrente alternada. E aqui nós temos, geralmente, deixa eu só pegar o laser. Então, aqui nós temos esse núcleo de ferro, onde nesse núcleo de ferro vai haver então esse fluxo magnético, né? Onde você vai ter esse fluxo bem intenso. E esse fluxo magnético, ao passar pelo outro enrolamento, vai gerar, né, por isso que é alternado, então essa variação desse fluxo vai gerar uma corrente alternada e vai gerar uma tensão variável no outra extremidade.
De modo que, matematicamente, como que a gente pode estabelecer isso? Então, chamando de UP a tensão primária e de IP a corrente primária, temos que o produto entre a tensão e correntes primárias tem que ser igual ao produto da tensão secundária com a corrente secundária. Ou também, né, passando esse US, dividindo esse IP. E dividindo, podemos colocar também, escrever nessa relação aqui, a razão entre a tensão primária e a tensão secundária é igual à corrente secundária, a razão entre a corrente secundária e a corrente primária. Muito bem. Um outro ponto importante é a questão do número de voltas, né, com relação ao número de voltas do enrolamento primário e do secundário. Então, vou colocar aqui para vocês na tela. Se então o número de enrolamento, não, o número de voltas aí dessa bobina primária for maior que o da bobina secundária, o que vai acontecer? Ele vai ser um rebaixador de tensão, né? Ele vai diminuir a tensão elétrica. Entra com uma tensão maior, sai com uma tensão menor. Se for o contrário, olha só, se o número de voltas da bobina primária for menor que o da secundária, ele vai ser então um elevador de tensão. Então ele vai entrar uma tensão menor e vai sair uma tensão maior, certo? Então, de uma maneira mais simples, basicamente é isso que a gente pode falar aí do transformador. Vamos então agora à resolução de mais alguns exemplos. Michael Faraday foi um cientista inglês que viveu no século XIX. Através de suas descobertas, foram estabelecidas as bases do eletromagnetismo, relacionando fenômenos de eletricidade, eletroquímica e magnetismo. Suas invenções permitiram o desenvolvimento do gerador elétrico, e foi graças a seus esforços que a eletricidade tornou-se uma tecnologia de uso prático. Em sua homenagem, uma das 4 leis do eletromagnetismo leva seu nome e pode ser expressa como. Então, aí a relação aí, né, onde essa força eletromotriz é dada pela variação do fluxo em função da variação do tempo, onde epsilon é a força eletromotriz induzida no circuito e φ é o fluxo magnético através desse circuito e T é o tempo. Considere então a figura, no caso da figura abaixo, né, que representa um ímã próximo ao anel condutor e um observador na posição O. O ímã pode se deslocar ao longo do eixo do anel e a distância entre o norte e o centro do anel é d. Tendo em vista essas informações, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras ou falsas. Então, temos aí a situação onde temos aí um anel e nós temos um ímã e vai movimentar então horizontalmente aí esse ímã de acordo com o desenho. Vamos então ler as proposições. Proposição 1 então é a seguinte. Deixa eu só pegar minha caneta para a gente acompanhar aqui. Ok. Mantendo-se a distância d, mantendo-se a distância d constante, se observará o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário. Muito bem. Se a distância é constante, significa então que este ímã está em repouso em relação a este anel. Então, na verdade, não haverá nenhum fluxo, né? Não haverá nenhuma corrente elétrica aqui, porque não haverá variação de fluxo magnético. Então, esta afirmação ela é falsa. Muito bem, então a gente já elimina duas aqui, olha só, a gente já elimina essa e já elimina essa. Então, não é C e não é D. Vamos ler a próxima. Durante a aproximação do ímã em relação à espira, observa-se o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário. Então, olha só. Durante a aproximação do ímã à espira. Então, de acordo com a lei de Lenz, aproximando aqui, né, esse ímã, vai gerar, né, eu vou ter então um fluxo magnético aqui, né, eu vou chamar de φ. Só que aí vai haver então vai aparecer uma corrente elétrica de modo que vai aparecer um norte magnético aqui, um sul magnético. Ou seja, então eu vou ter aqui um fluxo magnético induzido aqui, filinha. Então, através da regra da mão direita, onde o polegar indica o sentido dessas linhas de campo magnético induzida nessa espira, e usando os 4 dedos para o sentido aí da corrente elétrica, o que vai acontecer? Nós vamos verificar que nós vamos ter então a corrente elétrica neste sentido aqui, ó. Então ela vai ter um sentido, na verdade, um sentido anti-horário. Então, esta afirmação aqui, então, ela é falsa. Muito bem, agora deixa eu só dar uma apagadinha aqui.
Muito bem. Cadê aqui a caneta? Muito bem. Então, vamos lá. Então, a gente já elimina a letra B e ficamos aí, então, entre A e A. Já sobe para 50%. A nossa chance de acerto. Vamos ler a próxima. Durante o afastamento do ímã em relação à espira, observe-se o surgimento de uma corrente induzida no anel do condutor no sentido horário. Vamos verificar isso. Então, se eu afasto o ímã, ou seja, eu estou afastando para cá, vai gerar um sul magnético aqui e vai gerar um norte magnético aqui nesta espira. Então, eu vou ter um fluxo induzido para cá. Então, meu filinha, que é o fluxo magnético induzido para cá. Então, as linhas de campo magnético vão obedecer também esse sentido. Então, utilizando-se da regra da mão direita para essa situação, onde o polegar indica esse sentido aí dessas linhas de campo magnético do fluxo, e os 4 dedos aí, o sentido da corrente elétrica, nós vamos verificar então o seguinte, e nós vamos ter uma corrente elétrica nesse sentido aqui, no sentido horário. Então, esta afirmação ela é verdadeira. Próxima afirmação. Girando-se o anel em torno do eixo Z, observa-se o surgimento de uma corrente induzida. Bom, se a gente girar esse anel no eixo Z, vai haver uma variação de fluxo magnético, onde dependendo do ângulo entre a normal dessa espira e as linhas de campo magnético gerado por esse ímã, esse fluxo magnético gerado por esse ímã também, vai haver então esta variação de fluxo, então vai depender desse ângulo, então vai variar esse fluxo conforme o ângulo dessa espira vai variando. Então também esta afirmação ela é verdadeira, o que vai dar então a correta a letra A. Então a letra A é a nossa alternativa correta. Maravilha. Uma espira circular está imersa em um campo magnético. O gráfico representa o fluxo magnético através da espira em função do tempo. Aí temos aí o gráfico. O intervalo de tempo em que aparece na espira, uma corrente elétrica induzida. Então, para que apareça uma corrente elétrica induzida, é necessário que tenha o quê? Uma variação de fluxo magnético em função do tempo. Então, olha só. Então, vamos observar que entre 0 e 1, tínhamos um determinado fluxo magnético φ aqui, Muito bem. Então, aqui não houve variação, Então, aqui não há corrente elétrica. Então, aqui não tem corrente elétrica induzida aqui. Observe que entre 1 e 2 segundos eu tenho aqui uma variação de fluxo magnético. Então, isso aqui é φ, aqui, nesse ponto aqui, olha só. Nós vamos ter aqui, vamos chamar aqui de φ1, aqui, por exemplo, φ2. φ2. Então, aqui houve uma variação de fluxo magnético. Temos aqui um ΔΦ aqui, certo? Temos uma variação de fluxo aqui. Então, entre 1 e 2 segundos, existe corrente elétrica induzida. E, analisando aqui também entre 2 e 3, observamos que aqui o fluxo era φ2, e aqui passou a ser 0. Então, houve aqui também um outro ΔΦ aqui. Então, ocorreu variação no fluxo magnético entre 1 e 3 segundos. Entre 1 segundo e 3 segundos. Então, isso vai dar a alternativa D, de 1 segundo a 3 segundos somente. Ok? Então, essa facinha. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulos de velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como mostrado na figura. Então, vocês têm a figurinha aí ilustrando a descrição. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, há outra possibilidade de mover a espira para A. Então, a gente vai ter que analisar cada proposição e utilizar e fazer o uso dessa lei, da lei de Lenz, em cada caso, com calma, para poder verificar qual alternativa será correta nessa situação. Então, confira aí, então, a gente vai fazer passo a passo isso aí. Maravilha.
Muito bem, então eu repeti a imagem várias vezes para a gente fazer a análise de cada item, né? Item A, B, C, D. Bom, o conceito utilizado aqui na aula de hoje para resolver isso aqui é a lei de Lenz, né? Muito bem. Então vamos fazer a leitura. Pegar a caneta, canetinha aqui. Aí. Então, mover a espira para A. Na item A, ele fala o seguinte: mover a espira para a esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida. Então, inverter a polaridade aqui, ó, sul e norte. Se eu estou movendo a espira para a esquerda e o ímã para a direita, observe que o movimento é de aproximação. Né? E, falando de uma maneira mais simples sobre a lei de Lenz, essa bobina, essa espira, ela não quer que o ímã chegue, mas também não quer que o ímã se afaste. Então, para essas duas situações, ela vai gerar uma corrente elétrica sempre que vai oferecer um efeito oposto ao que está acontecendo. Então, é só. Está aproximando o ímã, ela não quer que aproxima. Bom, qual polo está sendo aproximado? O polo sul, né, que inverteu ali de acordo com a descrição. Para que essa bobina não queira que esse ímã se aproxime, tem que gerar então um polo sul aqui. Lembrando que polos iguais, forças de repulsão. E aqui então, por outro lado, vai ser então o norte magnético dessa espira. Muito bem. Então, as linhas de campo magnético e fluxo magnético, eu vou ter então nessa condição aqui, certo? Então aqui eu vou ter, se eu falar do fluxo magnético induzido, filinha, né? E tem as linhas de campo magnético aqui, né? Que eu vou chamar de belinha. Belinha são as linhas de campo magnético induzido e filinha as linhas de fluxo, né, magnético induzido. Muito bem. Mas qual que é o importante aqui? A gente descobrir, então, a corrente elétrica. Qual é o sentido dessa corrente? Através da regra da mão direita, onde os 4 dedos indicam o sentido das linhas de campo magnético e o dedo polegar vai indicar, então, o sentido dessa corrente. Então, vou passar uma borrachinha para ficar mais bonitinho aqui. Então, você vai observar o seguinte, aplicando aqui a regra da mão direita, nós vamos verificar que os 4 dedos da sua mão vão ficar aqui, ó, como se fosse entrar nessa região aqui da bobina. Por conseguinte, o seu polegar, então, ele vai ficar para baixo. E aqui essa aqui é a parte da frente do enrolamento, ó, essa aqui é a parte de trás, essa aqui é a parte da frente. Então, vou ter uma corrente elétrica exatamente nesse sentido aqui descrito na figura. Então, a alternativa correta já é a alternativa A. Okay? Da mesma forma, vocês vão proceder para encontrar os demais. Então, só, por exemplo, a letra B. Ele fala que a espira vai colocar para a direita, o ímã para a esquerda, com polaridade invertida. Então, aqui também vai ser sul e aqui norte. Então, observe que o movimento é de afastamento. Então, falando da lei de Lenz de uma maneira mais simples, ele também não quer que afaste. Então, ele vai precisar atrair em cima de volta. Então, vai gerar uma corrente induzida nessa espira, de modo que o campo magnético vai ser, vou ter um norte aqui, magnético, e um sul magnético aqui nesta espira, certo? Então, o movimento desse ímã, que provoca uma variação do fluxo magnético, provoca aí uma corrente induzida nessa espira. E essa corrente induzida é de tal forma que se tiver de afastamento, ele não quer que afaste, e se tiver de aproximação, não quer que aproxime. Então, para esse caso, ele não quer que afaste, e como o polo que está voltado para essa bobina é o sul, então ele joga um norte lá na bobina para poder chamar em cima de volta, certo? Então, essa é a ideia, falando de uma maneira mais simples, menos formal. Né? Muito bem, então, aplicando a regra da mão direita aqui, então você vai verificar o seguinte, só lembrando aqui, as linhas, então, induzidas vão ficar dessa forma. As linhas de campo magnético, as linhas o fluxo magnético também nesse sentido. Né? Muito bem, então aplicando a regra da mão direita aí, você vai verificar o seguinte, que os seus 4 dedos vão ficar nessa região aqui, né, da bobina, e o seu polegar vai ser então direcionado para cima. Só que tem um detalhe, né? Vamos aqui apagar só para mostrar para vocês o detalhe. Então, como o polegar vai ficar para cima, né? Vou pegar a caneta de volta. O polegar vai ficar para cima. Aqui é a parte de trás aqui do enrolamento. Então, ele sobe aqui, desce aqui por trás, né? E daí vem esse sentido aqui, ó, sentido oposto. Então, por isso que a B não é correta.
Então, você vai verificar o seguinte, que para todas essas alternativas, B, C, D, você vai fazendo essa análise. Então, eu vou deixar aí como tarefinha para vocês fazerem a B, a C, a D e a E, com essa análise utilizando as leis de Lenz, para praticar um pouquinho mais, ok? Então, com isso, eu fecho a aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado aí no caminho de vocês. Até a próxima, um grande abraço.